Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho, e nós estamos lendo o Discurso em Parábolas. Hoje a pergunta é: por que Jesus fala em parábolas? Mateus 13, de 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos lendo o Discurso em Parábolas, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e são 7 parábolas. Ontem lemos e meditamos sobre a parábola do semeador, depois há a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro e da pérola, e finalmente a parábola da rede de pesca. Ontem fizemos uma breve introdução falando sobre o machal, um gênero sapiencial, dentro do qual está o gênero parábola. Pois bem, depois da parábola do semeador, há um excursus, há um momento de explicação a partir da pergunta dos discípulos. A pergunta que os discípulos de Jesus fazem é: por que tu falas em parábolas? Já foram dadas muitas respostas a esta pergunta. Alguns disseram: é porque Jesus parte das coisas simples e cotidianas, de modo que todo o povo entende. E outros disseram exatamente o contrário. Jesus fala em parábolas coisas incompreensíveis, e desta forma se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Alguns estudiosos disseram que as parábolas são histórias edificantes, pedagógicas, sapienciais. Outros dizem, na verdade, são armas de embate com os mestres da lei e os fariseus. Nós ouvimos há poucos dias que os simples e pequeninos acolhem e conhecem os mistérios do reino dos céus, enquanto os sábios e entendidos, os pretensamente sábios, os doutores da lei e os escribas, não conhecem. No fundo, vocês estão percebendo, há uma relação bonita em torno das parábolas entre a revelação e o ocultamento. E aí aparece essa matemática estranha de Jesus: a quem tem será dado, a quem não tem será tirado. É estranho, a matemática de Jesus é muito estranha. Como entender essa frase? A quem tem fé, a quem tem abertura para
acolher a novidade daquilo que Jesus prega, daquilo que Jesus oferece, a quem tem fé, a quem tem abertura, a quem tem um coração grande, a estes que são os pequeninos, a estes é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Quanto mais alguém deseja amar, mais recebe amor. Quanto mais alguém ama, mais deseja amar. Quem não tem o desejo de amar, quem não tem abertura existencial, quem não tem fé, também não é capaz de acolher o dom dos mistérios do reino dos céus. No fundo, a autossuficiência, a autorreferencialidade, a soberba, a vaidade, o orgulho, isso nos deixa completamente estéreis. Para explicar esse processo, essa relação tão bonita, Jesus utiliza uma citação do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. No fundo, Jesus está dizendo: ver sem ver, ouvir sem ouvir, e por isso mesmo, nada entender. Quando eu era adolescente, eu nunca compreendi aquela história lá no livro do Êxodo, que Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo de Israel partir. Eu ficava dizendo, oxe, que coisa estranha, que Deus estranho é esse? Deus endurece o coração do faraó, para que o faraó, com o coração empedernido, endurecido, não permita que o povo hebreu parta no Êxodo. Essa teoria do endurecimento, na verdade, é um modo de constatar o seguinte: aquilo que já acontece na história é atribuído à vontade de permissão da parte de Deus. Deus é Senhor de tudo. Ele é Senhor da história. É essa a fé judaica e cristã. Por isso que Jesus diz, não há um único fio da cabeça que caia sem que Deus saiba. Até mesmo os pardais que são vendidos por alguma ninharia de moeda de centavos, Deus conhece cada um e tem cada pardal contado. Então Deus é Senhor da história. É Ele que tem o controle do universo. Portanto, quando alguém se fecha ao apelo de Cristo, quando Israel rejeita Jesus como Messias, isso foi permitido por Deus, isso foi permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus endureceu o coração do faraó, ou quando Deus endureceu o coração dos escribas e fariseus, está dizendo, Deus permite, Deus respeita a liberdade do ser humano, mesmo quando esta liberdade marcha para a escravidão. Então Jesus cita o profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10, exatamente para explicar esta situação. Muitos olham, mas não veem. Muitos ouvem, mas não escutam. Ouvir é uma capacidade física do ouvido, da audição. Escutar é direcionar o ouvido, é direcionar o coração, é direcionar a vida inteira para acolher aquilo que Deus nos pede. A Bíblia Sagrada utiliza uma palavra grega tão interessante para falar desta insensibilidade do coração. Esclerocardia. Esclero, essa palavra grega vem de esclerose, endurecimento, e cardia significa coração. Então, no fundo, é a esclerocardia, é a dureza do coração, é o coração fechado, surdo e cego. Muitas pessoas que estão escutando o próprio medo, escutando a própria autossuficiência, escutando a própria soberba, e por isso não se abrem para acolher a novidade das parábolas. É por isso que é muito importante, antes de começarmos a ler a Sagrada Escritura, sempre pedir as luzes do Espírito Santo. Para quê? Para que a luz do Espírito purifique a nossa visão, o nosso olhar, para que a gente veja, enxergue, acolha.
Pedir que o Espírito Santo limpe os nossos ouvidos para ouvir a palavra e direcionar o coração para lá, para que o nosso coração tenha cada vez mais desejo de Deus e desejo do céu. A soberba e a arrogância, na verdade, são filhas da insegurança. Geralmente todo autoritarismo é filho de uma insegurança muito grande. O profeta Isaías denuncia o povo de Judá que não se converteu ao Senhor. Um coração estúpido, inebriado em seus próprios interesses, centro das decisões e dos próprios projetos. É por isso que Jesus fala em parábolas, para ajudar o povo nesse processo de conversão, para que o povo abra o coração e acolha a novidade do reino. O texto bíblico de hoje termina com uma bem-aventurança. Os discípulos e as discípulas de Jesus são bem-aventurados, eles têm acesso aos mistérios do reino que os profetas e justos tanto desejaram, mas não conseguiram chegar até Jesus. Abraão, por exemplo, diz a Sagrada Escritura, Abraão exultou de esperança pelo dia do Filho do Homem. Ele se alegrou pelo dia do Filho do Homem, mas não viveu no tempo do Filho do Homem. É como acontece com Moisés. Moisés vislumbrou a terra da promessa de cima do monte, olhou ao longe, mas não cruzou o Rio Jordão, não entrou na terra prometida. Como nós podemos orar, como podemos aplicar esta palavra à nossa existência? Primeiro, nós somos muito felizes e bem-aventurados, porque nós temos acesso aos mistérios do reino dos céus. Que grande graça, meus irmãos, minhas irmãs. Somos eternamente agradecidos ao Deus por isso. Segundo, o que está em jogo é a cegueira, é o endurecimento do coração, é a obstinação do povo judeu e nossa. Nem sempre nós acolhemos e aceitamos aquilo que Jesus pede, aquilo que Jesus prega. Até dizemos com a boca que o aceitamos, mas há um ateísmo prático, uma negação prática da vontade de Deus. E para a nossa oração, para orar e viver, as parábolas têm uma função profética. Revelam o nosso fechamento ao projeto de Deus, o ocultamento da vontade do Senhor em nossas vidas. Mas também podem revelar a abertura à mensagem evangélica para viver segundo a palavra de Deus. Só pode enxergar quem reconhece a própria cegueira. Só pode amar o Senhor quem reconhece que o coração ainda está endurecido e ainda não conseguimos amar suficientemente. Um grande abraço a você. Que Deus nos dê um coração dócil para acolhermos a novidade do Espírito. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.